Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, com a graça, com a permissão de Deus. Quem vos fala, evangelista Sérgio Moreno. Estamos na lição de número 3 do segundo trimestre da classe de adultos, estudando nesta aula, cujo tema nós vamos ver a verdadeira adoração. Lição esta que nós estaremos estudando no dia 20 de abril, agora no próximo domingo. Texto áureo: Deus é Espírito, e importa que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Verdade prática: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Aleluia! Nós vamos aprender nesta terceira aula o sentido da verdadeira adoração a Deus, o sentido de o que é um verdadeiro adorador diante de tantas coisas que temos vivido e olhado, presenciado, né? Nós vamos ver a fundo, à luz da Bíblia, o que realmente é adorar a Deus, o que realmente é exaltar o nome do Senhor. O texto bíblico para a leitura, meditação da palavra do Senhor, se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos 5 a 7, versículo 9 e 10 e versículo 19 ao versículo de número 24. João, capítulo de número 4, repetindo para você fazer a sua leitura em casa. João, capítulo de número 4, versículos 5, 6 e 7, aos 9, 10 e 19 ao 24. Aleluia! Irmãos, o que é que nós vamos estudar? O que é que nós vamos aprender nesta terceira aula, neste terceiro momento? Adorar não é apenas cantar, como muitos pensam, não é simplesmente, levantar as mãos ou estar num templo. Adorar é totalmente diferente do que muitos têm titulado a uma verdadeira adoração, né? É viver rendido, com o coração voltado para Deus. Onde quer que estejamos, nós precisamos adorar ao Senhor verdadeiramente. E aqui nós vamos ver que adorar a Deus vai muito além de levantar as mãos, vai muito além de estar dentro de quatro paredes, vai muito além de cantar. Adorar a Deus é adorar Ele na nossa integridade, na nossa vida, na nossa busca incessante. Em João capítulo de número 4, Jesus relata à mulher samaritana uma verdade profunda. O Pai busca adoradores que o adorem e o adorem em espírito e em verdade. E é o que nós vamos estudar o tema, a verdadeira adoração, né? Juntos nós vamos ver que adorar o Senhor está muito além de levantar as mãos, de cantar, de ir à igreja aos domingos, né? A igreja, mas eu vou à igreja, eu adoro ao Senhor porque eu não falto um culto, eu não falto um dia de culto. Ei, ir ao culto, cultuar ao Senhor é a nossa obrigação, é o nosso dever como servo de Cristo Jesus, reunirmos para adorar e exaltar o nome dele. Mas precisamos entender que adorar não é só eu ir na igreja, não é só cantar no grupo de louvor, não é só eu participar ou até mesmo no culto levantar minhas mãos e naquele momento de sentimentalismo dizer que estou adorando ao Senhor. Não, adorar vai muito além disso. Adorar é em todos os momentos da nossa vida. O título da lição, né? A verdadeira adoração pressupõe a existência de formas de adoração que não são autênticas, portanto, nem toda prática religiosa ou expressão de fé é de fato aceita por Deus.
Nós precisamos entender que nem toda religião, nem toda prática de fé ou expressão, ela é aceita de fato por Deus. A verdadeira adoração é aquela que compromete ou corresponde aos critérios estabelecidos pelo Senhor, centrada em sua palavra e realizada com sinceridade. Ao fazer esta distinção, nós vamos ver que o título nos convida a fazer uma reflexão do que torna uma adoração genuína aos olhos de Deus. O que leva uma adoração verdadeira aos olhos de Deus. Nós lemos no texto áureo, que Deus ele é espírito e por isso os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus ensina várias coisas neste versículo. Primeiro, em espírito indica um nível em que ocorre a adoração verdadeira. Devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade, no espírito ou disposição de ânimo. Porque tem gente que vai... Aí nós voltamos para aquilo que nós falamos de ir ao culto, de ir à igreja, mas tem muita gente que vai por obrigação. Eu vou porque eu preciso ir, eu vou porque eu estou numa escala, eu vou porque eu preciso mostrar para o meu pastor que eu estou lá, e você não está adorando a Deus. Você está fazendo como uma forma de compromisso ao homem, dirigido pela vida e a atividade do Espírito. Segundo, verdade, é uma característica de Deus. O Salmo 31, versículo 5. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Encarnada em Cristo, intrínseca no Espírito Santo. Então, isso traz para nós. Por isso, a adoração deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai que se revela ao Filho e se recebe mediante ao Senhor. Aqueles que propõem um tipo de adoração que ignora a verdade e as doutrinas da palavra de Deus desprezam sobretudo o único alicerce da verdadeira adoração. Então, se eu não obedeço, se eu não cumpro a palavra, se eu não vivo a palavra, se eu estou contrário à palavra, não tem como ser uma verdadeira adoração. Mas vem a hora, e já chegou, tempo escatológico inaugurado por Cristo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Maneira dupla, uma dimensão interior e fidelidade a Deus. Essa tem e deve ser a verdadeira adoração ao Senhor. A introdução diz assim: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente neste contexto. Também se revela a importância de uma autêntica adoração, que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. E a partir do diálogo entre Jesus Cristo e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a verdadeira adoração ao Senhor. Então, isso nos mostra, esta necessidade de adorar a Deus. O tópico de número 1, o encontro em Samaria e as duas preciosas lições. Primeiro, a necessidade de passar em Samaria. João capítulo 4, versículo 4, é informado que era-lhes necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galileia e para tal teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nesta cidade, devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó, versículos 6 e 7. E durante esta conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus.
Seria em Samaria ou em Jerusalém? Neste diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições, né? Que é a verdadeira adoração. Em primeiro lugar, né? Novamente, um ato histórico, pois parte do capítulo 3 não é comentada, né? E o pastor Elienau, ele comunicou no livro de apoio este fato, né, de que isso ocorreria em razão dos temas da CPAD. Então nós vamos pulando, vai pular uma parte do capítulo de número 3 e nós vamos direto para o capítulo de número 4. Então havia esta necessidade de Jesus passar por Samaria, né? Havia esta necessidade de Jesus estar naquele lugar. Dentro disto aqui, dentro de afirmar o termo necessário, expressa uma obrigação que pode ter dupla natureza. A rota mais curta entre a Judéia e a Galiléia era através de Samaria. Entretanto, devido à profunda animosidade entre os judeus e os samaritanos, muitos judeus que iam da Judéia para a Galiléia se encaminhavam pelo lado leste, passando pelo Jordão, pelo norte através da Pérsia e novamente pelo Jordão até a Galiléia. Por este ter ocorrido que para ganhar tempo o Senhor Jesus estava passando por dentro de Samaria. Entretanto, é mais possível que a necessidade expressa aqui esteja relacionada ao propósito e à missão do Senhor. Samaria especialmente a mulher samaritana precisava dele, né? Então Jesus, não só pelo fato de encurtar o caminho, mas havia uma necessidade expressa. Que necessidade era essa? De encontro com esta mulher. Jesus, ele não faz e nunca fez nada sem nenhum propósito. Jesus, ele não trabalha sem nenhum propósito. Tudo de Deus tem uma direção, tem um propósito e tem uma necessidade. A necessidade de Jesus era passar por Samaria para encontrar com aquela mulher, para que aquela mulher tivesse um verdadeiro encontro com o Senhor, uma verdadeira necessidade de conhecer aquele que estava pedindo algo de beber, aquele que estava naquele momento dialogando com ela. O ser humano, né, precisa deste encontro com Deus. O ser humano, a necessidade do ser humano é muito grande, porque o encontro entre, a Bíblia diz que o encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, a hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte, versículo de número 7, tem o versículo de número 14, e ele vai dizer, em resposta ao pedido de Jesus, ela inclinou uma conversa com o divino mestre, até que este propôs uma água que se tornaria nela uma fonte de água que jorraria para... Nós temos aqui, irmãos, um aprendizado muito lindo, né? Toda pessoa necessita de Deus, né? E é por isso que devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar esta água da vida. Todo ser humano, por mais difícil, por mais incrédulo, por mais dificultoso que seja dele entender, ele necessita de Deus. O ser humano, em sua essência, ele é necessitado da salvação, ele é necessitado da graça de Deus, ele é necessitado do amor divino para com ele, né? Ele é necessitado. Jesus ultrapassa essas barreiras. Jesus vai ultrapassar aqui e nós precisamos entender isso. Jesus vai quebrar aqui primeiro o tabu religioso. E a religiosidade aqui, ela tem tirado a essência de muitas pessoas ter um verdadeiro encontro com Jesus, né?
Eu nasci em tal religião e eu vou morrer em tal religião. A religião, eu quero te dizer que ela não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Quem opera é Jesus. Quem faz o milagre é Jesus. Quem trabalha na vida do homem é Jesus. Os samaritanos aceitavam apenas o Pentateuco como escritura e consideravam o Monte Gerizim como um local legítimo de adoração, em oposição ao Monte Sião em Jerusalém. E Jesus vai chegar agora junto desta mulher para quebrar, este tabu, para tirar isto aqui da mente dela, de que o único lugar de adoração era no Monte Gerizim, que o único era uma religiosidade que o povo samaritano vivia. Mas Jesus vem dizer: o Pai busca, o Pai está atrás, o Pai quer encontrar os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, a cada momento, a cada hora, independente da circunstância, independente do local, independente, Deus procura os verdadeiros adoradores. Segundo tabu aqui que Jesus vai quebrar, ou a segundo ponto, é o tabu sexual social. Em uma sociedade patriarcal, homens não conversavam com mulheres, publicamente com mulheres, especialmente se fosse desconhecida. Jesus, porém, trata a mulher com dignidade e atenção, demonstrando que o reino de Deus acolhe igualmente homens e mulheres. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Jesus está mostrando aqui que numa época a qual as mulheres não eram tidas como muito crédito, não se dava o valor adequado, Homens não conversavam com mulheres, principalmente desconhecida. Jesus chega, vai tratar com respeito, vai tratar com dignidade, vai mostrar essa quebra de divisão. Terceiro, o étnio, Jesus vai quebrar esse tabu ético aqui, de judeus e samaritanos que mantinham inimizade histórica. Ao se dirigir a uma samaritana, Jesus desmantela a hostilidade entre os povos. Jesus está dizendo para ela que isso não pode haver e nós precisamos buscar isso, para as nossas vidas. Dentro disto aqui, Jesus vai mostrar que a partir deste encontro podem ser identificadas necessidades humanas fundamentais que Jesus expõe a satisfazer. Jesus vai direcionar para nós, nos dias de hoje, esta quebra, este paradigma, esta religiosidade que muitos têm colocado como barreira, essa necessidade espiritual. A mulher tinha sede espiritual, embora não soubesse. Jesus oferece água viva, símbolo da vida eterna, da santificação, que só a presença de Deus pode oferecer. O homem, ele pode ter tudo. O homem, ele pode buscar tudo, mas assim, mesmo assim, se ele não tiver a presença de Deus, sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai haver uma necessidade. E ele vai chegar, no lugar de adoração, e a Bíblia diz, dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, em Jerusalém ou no Monte Gerizim. O texto bíblico de João 4, 19 a 21 vai dizer: a mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte
e nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Quando Jesus revela esses detalhes íntimos, né, da vida da mulher samaritana, sobre a vida da mulher samaritana, ele começa a repensar. Ela vai olhar para Jesus, vai começar a fazer quem ele realmente é. Ela vai começar a ver, e por isso ela diz no versículo 19, Senhor, vejo que é profeta. Com isso, ela pode estar reconhecendo que Jesus tem uma ligação especial para com Deus, com os profetas do Antigo Testamento, e começa a acreditar de estar diante de um profeta, e aproveita para perguntar algo que dividia judeus e samaritanos, onde é o lugar certo para adorar. João capítulo 4, versículo 20. Ela quer saber se Jerusalém, né, como diziam os judeus, ou no Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam, onde tinham a ter construído um templo. Os samaritanos acreditavam que o altar mencionado em Deuteronômio 27 deveria ser construído no Monte Gerizim, não no Monte Ebal, como está no texto. Eles também afirmavam que Jerusalém só se tornou importante depois dos livros da lei já estavam prontos. Então, para eles, Gerizim era o lugar original da verdadeira adoração. E isso quebra quando Jesus vai ter esse diálogo com esta mulher. Isso vai trazer para ela uma revelação grandiosa, né, de que não é em Gerizim, de que não é exatamente no templo, mas Deus busca os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar a Deus em todo momento da nossa vida, em toda hora da nossa vida, independente da circunstância, independente, né, do momento, nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Adoramos a Deus com o nosso caráter, com a nossa vida, com a nossa santidade, com a nossa busca, né? Não adianta nada adentrarmos dentro de um templo, não adianta nada levantarmos a mão, passarmos 2 horas cantando, dizemos que estamos adorando a Deus, mas a nossa vida verdadeiramente não traz uma verdadeira adoração, né? A nossa vida, a prática pecaminosa, a idolatria, tantas outras coisas que nos afastam da presença de Deus e achamos que estamos adorando a Deus, mas Deus só recebe a adoração daqueles que estão vivendo a palavra, obedecendo a palavra, buscando, renunciando a cada dia o mundo, né? Estamos cheios, né, de falsos adoradores. Estamos vivendo tempos difíceis, aonde se tem multiplicado uma falsa adoração a Deus. E Deus deseja e quer que nós sejamos verdadeiros adoradores. Tópico de número 2. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. A adoração. Jesus vai falar para nós sobre a verdadeira adoração, nos ensinando o que é. João capítulo 4, versículo de número 21, né, a qual nós já lemos, nem no monte, né, Gerizim, nem em Jerusalém. O que torna isso para nós? Não é necessário estar em Jerusalém, no Calvário ou diante do túmulo vazio para adorá-lo de verdade. A fé cristã não depende de um lugar sagrado, mas de um Salvador vivo, né? Então, o que Jesus fez tem um valor eterno, universal, atinge pessoas de todas as nações, culturas e língua, em qualquer lugar do mundo. O que torna a cruz e o sepulcro vazio são importantes para o cristão. Não é o local físico em si, mas o que aconteceu ali. Jesus, o Filho de Deus,
entregou a sua vida na cruz para salvar a humanidade do pecado e ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. E esta obra, sua morte sacrificial, ressurreição gloriosa, é o verdadeiro motivo da nossa adoração. Nós não adoramos Jesus, né, na cruz, nós não adoramos Jesus no túmulo. Jesus não está na cruz, Jesus não está no túmulo, Jesus está vivo, ressuscitou ao terceiro dia, e este é o verdadeiro motivo da nossa adoração. Sempre que nos reunimos para adorá-lo, seja em uma grande igreja, em uma simples ou até mesmo sozinhos, estamos ligados espiritualmente ao que Ele fez por nós. É por isso que nós adoramos a Ele, pelo que Ele fez. Nós não o adoramos, né? E aqui fica mais um ponto. Tem muita gente que diz que adora a Deus pelo que Ele faz, só pelo que Ele faz. Não. Nós adoramos a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele continua fazendo e pelo que Ele é, independente da circunstância, né? Independente da circunstância. Quando nós praticamos ou participamos da Santa Ceia do Senhor, por exemplo, nós estamos relembrando com gratidão o sacrifício de Cristo, não porque estamos em um lugar especial, mas porque temos uma consciência da grandiosa obra que Ele realizou. Por isso, a verdadeira adoração não está em rituais ou lugares, mas em reconhecer com fé e sinceridade o que Jesus fez por nós. Ele é o centro da nossa adoração. Jesus é o centro da nossa motivação de estarmos adorando a Ele, de exaltar o nome dEle. Jesus é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração para nós é Cristo ressurreto. A verdadeira adoração para nós é Cristo, né, olhando para nós. A Bíblia diz que Deus olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Ou seja, Ele se importa muito mais com o que está dentro de nós do que com aquilo que fazemos por fora. Podemos estar num templo bonito, com músicas bonitas, com tudo muito organizado, mas se o nosso coração estiver frio e vazio, isso não agrada a Deus. Posso estar na igreja mais bonita que for, posso estar no templo mais perfeito, construído pela mão do homem que for, pode ter os melhores, mas se o meu coração estiver vazio, não vai agradar a Deus. Por outro lado, uma reunião simples, com pessoas humildes, reunidas para orar e ler a Bíblia, pode ser muito mais preciosa para Deus, porque Ele vê a sinceridade do coração. O que Deus quer não é um show ou uma performance. O que Ele quer adoração verdadeira, feita com amor, fé e humildade. Nós estamos vivendo épocas de shows, de entretenimentos dentro da igreja e acha que está adorando a Deus. Nós estamos vivendo tempos, né? E é bom que se fale isso, é o que muitos têm, uma boa parte tem reclamado, questionado. Você quer ver a verdadeira adoração? É você chegar em determinados eventos e você anunciar que o cantor fulano de tal não vai estar, que o pregador reconhecido mundialmente não vai poder vir, que quem vai pregar é o irmãozinho lá do canto, que quem vai louvar os hinos da harpa cristã, que hoje perdeu-se a essência em muitos cultos, né? É o irmãozinho lá do canto. Acaba a adoração. A verdadeira adoração não depende de quem vai pregar. A verdadeira adoração não depende de quem é o cantor. Mas a verdadeira adoração, ela nasce de dentro. Independente, né? E eu, olhando para isso aqui,
eu estou falando daquilo que eu já presenciei numa determinada situação de, em último momento, ser anunciado em uma festividade que a cantora, não vou citar o nome, mas uma cantora reconhecida mundialmente, ela não pôde estar no show e no momento que foi anunciado, o evento se esvaziou e o povo começou a reclamar que foi ali para ver aquela cantora e no momento da palavra você contava as pessoas, podia contar de dedo. Então nós estamos vivendo épocas, irmãos, igreja que me ouve, nós estamos vivendo época de uma falsa adoração, templos luxuosos, templos extraordinários, megas eventos, megas atrações, mas a verdadeira adoração não tem chegado às narinas de Deus, não tem chamado a atenção de Deus. A verdadeira adoração está no ato mais simples, na igreja simples, no culto simples de oração, de louvor da harpa cristã. E não estou dizendo que os outros louvores, até mesmo porque dentro desta palavra, dentro deste tema sobre a verdadeira adoração, nós vamos ver tantos hinos, tantos louvores que estão sendo entoados aí hoje, antropocêntrico, exaltando ao homem, engrandecendo ao homem, não mais a Deus. Hinos que estão sendo louvados para autos se promoverem, não para a glória de Deus. Nós temos que ter o maior cuidado com que tipo de louvores, como se diz por aí, que tipo de adoração tem sido oferecida ao Senhor, que tipo de adoração tem sido dedicada ao Senhor. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, né? Trazendo para nós a necessidade de uma verdadeira adoração ao Senhor. A Bíblia vai nos falar da adoração bíblica, o conceito bíblico de adoração. João capítulo 4, versículo de 20 ao 26, vai nos falar sobre esta adoração. A palavra-chave da lição é adoração. E isso nós temos que aprender que adorar a Deus, né? Adoração é a resposta reverente, consciente e intelectual do ser humano, a revelação de Deus, em que se expressam amor, submissão, louvor e serviço. Tem muita gente que diz que quer louvar, mas não quer servir, né? Não faz parte em espírito e em verdade, tanto em atos pessoais como coletivos. Ela envolve uma relação profunda do coração, da mente, da alma e do corpo diante da majestade, santidade, poder, graça e beleza ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, né? A adoração cristã envolve elementos fundamentais como revelação, a resposta, Deus se dar a conhecer e o homem, né, responde, atos físicos e espirituais, inclinação, ajoelhamento, prostração, exemplo. Nós vamos ver lá em Êxodo 34, versículo 8, Gênesis 17, versículo 3, mas também oração, louvor, confissão, meditação e serviço, né? Nós vamos ver a adoração como um ato de rendição a Deus. A palavra diz que a essência da adoração bíblica começa com a rendição total a Deus. O termo aqui vai nos mostrar amplamente usado no Antigo Testamento. Significa literalmente prostrar-se, uma postura corporal que expressa humilhação voluntária e submissão absoluta diante da majestade do Senhor. Nós vamos ver isso lá em Gênesis capítulo 22, versículo 5, Isaías também, capítulo 6, versículo 5, vai nos falar sobre a verdadeira
a adoração ao Senhor e a adoração como ato de serviço a Deus. A Bíblia vai nos mostrar em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, o serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Trata-se de um ato espontâneo que demonstra o nosso conhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total de nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor. Romanos 12, 1. E é desta forma, não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Trata-se de uma entrega completa a Deus. Eu não posso estar na igreja hoje, no templo, dizendo que estou adorando a Deus, mas a minha vida lá fora é totalmente diferente. Não condiz com a verdadeira adoração. Eu não adoro a Deus nas minhas ações. Eu não adoro a Deus na minha palavra, nos meus grupinhos de trabalho, nos meus grupinhos de escola, nos meus grupinhos no meio da rua. Eu não mostro uma verdadeira adoração, né? Mas com as minhas ações, eu não trago para onde eu estou uma essência de adorador. E o verdadeiro adorador, ele adora ao Senhor independente das circunstâncias, independente de onde ele esteja, ele é adorador de verdade. Ele não adora só dentro da igreja, ele não adora só num momento, 1h30 de culto, mas ele adora 24 horas por dia, adorando ao Senhor com toda a sua destreza, né? Com toda a sua simplicidade. Ele vai adorar a Deus como Deus merece. Uma experiência interior de adoração. Salmo 42, versículo 2. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus. O Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei face a face de Deus. Adorar é despertar, né? É desejar, é estar sedento, é a alma estar sedenta, é permitir que o coração, com todas as suas marcas, desejos, dúvidas e esperanças, seja colocado nu na presença do Senhor. Não se trata de recitar fórmulas ou repetir expressões, mas expor o íntimo, de derramar-se com água perante a Deus. Lucas capítulo 2, capítulo 2, versículo 19. E isso que o Salmo 42 nos mostra. Não há máscaras, não há encarnação, há sede, há clamor, há memória e saudade da presença manifesta de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe, que você, através desta aula, possa entender como é necessário, como o homem precisa adorar a Deus verdadeiramente. A verdadeira adoração não está ligada a lugares, tradições ou rituais, mas uma relação sincera com Deus, por meio de Jesus Cristo. É adorar em espírito, com coração e em verdade. É com base na revelação de Cristo. Deus busca esse tipo de adorador. Alguém transformado que reconhece quem ele é e se rende a ele de forma autêntica, verdadeira. A mulher samaritana entendeu isso e sua vida foi transformada. A verdadeira adoração começa quando encontramos com Jesus. Deixa Deus fazer a mudança na tua vida. Encontro real com Ele muda totalmente a vida. Aquela mulher, ela entendia, foi passado para ela que o verdadeiro lugar de adoração era no Monte Gerizim. Ela achava que estava adorando ali, que os samaritanos tinham que adorar ali. Mas uma vez que ela encontrou com Jesus, ei, disseste bem, tu não tens marido, tu tiveste 5 e o que tem não é teu. Ou seja, ela não estava adorando ao Deus. Ainda que na mente dela
estava no Monte Gerizim adorando. Não estava. Porque a vida dela não estava indo bem. Eu não sei como você se encontra. Talvez você até vai na igreja. Talvez até você cultua um dia na semana. Talvez você até acha que está adorando a Deus. Mas adorar a Deus vai muito além de entrarmos numa igreja, de entrarmos num templo, de participarmos de alguns rituais. Adorar a Deus é a cada dia buscar a santidade. É a cada dia se render a Ele e deixar Ele transformar. Deixa Deus transformar a tua vida. Deixa Deus mudar a tua história. Seja um verdadeiro adorador de Deus. Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.